Olá, turma! Espero que estejam todos bem e sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Na videoaula de hoje daremos continuidade ao estudo das medidas de centralidade e desta feita falaremos sobre moda. Moda é uma outra medida de centralidade. Nas aulas anteriores nós estudamos média e mediana. Hoje vamos falar de moda. Então vamos lá, pessoal. Após fazer um levantamento das idades dos alunos de uma de suas turmas do terceiro ano do ensino médio, uma professora construiu a tabela de frequência ao lado. Essa frequência é o número que se repete. A variável é a idade, né, pessoal? A idade aqui representa a variável e o número de alunos representa a frequência, ok? Então veja bem, de 16 anos, nessa turma tinham 4 alunos. De 17 anos, 28 alunos, com 18 anos, 7 alunos e com 19 anos, 5 alunos. Vejam que neste caso nós temos 28 alunos com 17 anos. O que é uma coisa que está na moda, pessoal? Quando é que a gente diz que uma coisa está na moda? Quando a maioria está utilizando, não é verdade? Então a moda que nós vamos indicar por MO, né? Nada mais é do que, atenção, o valor que se repete com maior frequência, né? Nesse caso aqui, a moda das idades é o 17. Por que é 17? Porque nós temos 28 alunos com 17 anos. Com 16 temos apenas 4, com 18 temos apenas 7 e com 19 temos apenas 5. Então, pessoal, é muito simples. A moda, num conjunto de dados estatísticos, é o valor que se repete com maior frequência. Tá claro? É simples, né, pessoal? Agora, veja bem. Voltando um pouquinho ao conceito de mediana. Se eu quiser saber a mediana aqui desse conjunto de dados, como é que eu ia fazer, pessoal? Ó, estando agrupados assim, numa tabela de frequência, sem intervalos. Eu vou somar aqui, ó, foram quantos alunos pesquisados? Ó? 4 com 28, 32, com 7, 39, com 5, foram 44 alunos, concordam? Como é um número par, para saber a posição do elemento ou dos dois elementos que eu vou usar na média para calcular a mediana, eu calculo assim, né? Ó, 44 dividido por 2 é o 22º e o 23º elementos, que está na posição 22 e que está na posição 23. Ora, eu tenho 4 alunos com 16 e tenho 28 com 17. Se eu já tenho 4 aqui, quando eu colocar esses 28, obviamente o 22º está nesse grupo, né? Estão me entendendo? Ó, o primeiro tem 16, o segundo 16, o terceiro 16, o quarto 16. Depois o 17 vai se repetir aqui, ó. Tchan, o 17, 28 vezes, né, ó, 28 vezes. Ou seja, o 22, ó, 4, quando passarem mais 18, 17, o 22º e o 23º estarão aqui. Ou seja, nesse caso, a mediana, como tanto o 22º e o 23º são 17, 17 mais 17 dividido por 2, né? 17 é a variável aqui, a idade, pessoal. Logo, a mediana também, nesse caso, é 17, ok? Só para chamar a atenção como é que eu calcularia aqui a mediana num conjunto que está agrupado. Você tem que fazer esse raciocínio, tá certo? Cobrei isso aqui nas listas de exercícios, por isso eu quis chamar a atenção. E a moda, repito, que é o assunto da nossa aula, é o valor que mais se repete. Vamos ver mais alguns exemplos. Vamos encontrar a moda dos seguintes conjuntos de valores, ó. Tá aqui um conjunto de valores. Não é obrigado para a moda, não é obrigado construir o rol, colocar em ordem crescente. Só é obrigatório colocar em ordem crescente no cálculo da mediana. Mas é interessante, vamos colocar, ó, 3, 4, 5, o 8, 1, 2, 3, 8, 8, 8 e 11. É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Temos aqui 7 valores. Estamos interessados na moda. A moda é o valor que se repete com maior frequência. Quem é o elemento aqui que está se repetindo com maior frequência? Exatamente o 8. Então, a nossa moda é 8. Não é simples, pessoal?
Vamos a um outro exemplo. Vamos pegar esse conjunto de dados e colocar em ordem crescente. Vai ficar 2, 2, né? 3, 3, 4, 6 e 9. Pessoal, tem algum elemento aqui que se repete mais que os outros? Se olharmos com atenção, nós vamos ver que tem o 2 se repetindo 2 vezes e o 3. Quando isso acontece e nós estamos interessados na moda, nós dizemos que a distribuição é bimodal. Bimodal quer dizer duas, tem duas modas. Nesse caso aqui, quem são as modas? 2 e 3. Ok, pessoal? Então, diferentemente de média e mediana, que todo conjunto de dados tem uma única média e uma única mediana, a moda eu posso ter só uma, como nesse exemplo A, mas eu posso ter 2 ou até 3 modas. Se tiver 3, eu vou dizer trimodal. E interessante, olha o item C. Vamos encontrar a moda aqui desse conjunto de dados. 1, 2, próximo, 3, 4, 6, 9 e 11. Pessoal, tem algum elemento aqui que se repete mais que os outros? Como vocês podem observar, todos os elementos ocorrem uma única vez, ou seja, nenhum ganha dos outros no número de frequência. Quando isso acontece, a gente diz que a distribuição é amodal. Vocês lembram que A é um prefixo de negação. Portanto, essa distribuição não tem moda. Quando é que uma distribuição não tem moda? Ah, professor, já sei, é quando nenhum elemento se repete. Não é só isso, pessoal. É quando nenhum se repete mais vezes que os outros. Se eu tiver assim, por exemplo, esse conjunto de dados tem elementos se repetindo, mas nenhum ganha do outro. O 7 2 vezes, o 8 2 vezes, o 9 2 vezes, o 10 2 vezes. Então, ela também é amodal, ok? Então, a distribuição em relação à moda pode não ter moda, aí será amodal, pode ter uma única moda e pode ter mais de uma moda. Vamos concluir aqui, com essa observação. Todo conjunto de dados estatísticos apresenta uma e somente uma média aritmética. Estou falando de média aritmética. E também somente uma mediana. Então, eu nunca vou ter duas medianas. Eu vou ter só uma mediana e só uma média. Na mediana, às vezes, eu uso 2 valores central, mas eu somo e divido por 2 e tenho uma única mediana. E também tem uma única média aritmética. Entretanto, pode apresentar uma, 2, se tiver 2 é bimodal, pode ter 3, se tiver 3 é trimodal, e também pode não ter moda, nesse caso será amodal, ok? E para finalizar, pessoal, média, mediana e moda são as 3 medidas de tendência central mais usuais que podem ser associadas a um conjunto de dados. Cada uma delas possui, como vimos, interpretação e significado próprios, dependendo da natureza dos dados. Uma ou outra dessas medidas pode ser mais adequada. Tem casos que é mais adequado usar a moda, tem casos que é mais adequado usar a mediana, e para a maioria dos casos é mais adequado usar a média. Entretanto, a análise dos dados se torna mais completa quando conhecemos os valores das 3 medidas. Se for o caso, você analisa as 3 para interpretar melhor a situação, problema. Ok, pessoal? Ficou entendido, né? Repetindo, moda é o valor que se repete mais vezes. Beleza? Então ficamos aqui com mais essa videoaula. Até o nosso próximo encontro e um abraço a todos.